pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série sobre a obra de Graciliano Ramos. Então, como sempre, clica aí em curtir e se inscreve para acompanhar todo o nosso conteúdo, tá bom? No vídeo anterior eu falei sobre Caetés, que foi o primeiro romance publicado por Graciliano Ramos, que é um livro até inferior aos outros três que viriam em seguida, que são três obras-primas, que são São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Nesse vídeo vou falar de dois deles, que são São Bernardo e Angústia. São Bernardo é um livro escrito em primeira pessoa, em que o narrador é um homem chamado Paulo Honório. O Paulo Honório é um homem do Nordeste, da região do Sertão, um homem que sempre viveu na pobreza, foi preso e que lutou muito durante sua vida para fazer dinheiro, conseguiu dinheiro e comprou uma fazenda chamada São Bernardo. É um homem de poucos escrúpulos, é um homem que a vida lhe ensinou a matar ou morrer, digamos assim. A dureza da sua vida levou a precisar sempre lutar e atropelar os outros, e usar às vezes de violência, de brutalidade e de atos de moral duvidosa. Né? Ou seja, ele é um fruto do ambiente em que ele viveu, de sua história e tudo mais. Então, após lutar durante sua vida inteira, o Paulo Honório ele enriquece e compra essa fazenda e acaba ganhando dinheiro com ela. E nessa sua fazenda, ele utiliza de métodos pouco questionáveis. Ele é um cara muito ríspido, ele não se importa com seus empregados, ele apenas quer que sua fazenda dê lucros. E é um homem extremamente proativo, ele quer produzir, ele quer ver resultados, ele quer ter ganhos, etc. E o Paulo Honório ele acaba se casando com uma professora chamada Madalena. E a Madalena é o oposto dele. A Madalena se preocupa com as pessoas que moram ali na fazenda, que trabalham na fazenda. Ela quer muito melhorar uma escola rural que existe. Ela quer que os colonos, né, que os trabalhadores da lavoura aprendam a ler, que tenham acesso à educação, tenham uma visão humanizada em relação a eles. E essa posição dela acaba levando a conflitos com o Paulo Honório, a choques entre ambos, e o Paulo Honório acaba desconfiando de que ela esteja tendo um caso com o juiz da cidade, né? Porque o Paulo Honório vê a si mesmo como um homem rústico, um homem bruto, um homem de baixa cultura, e a sua esposa ficaria muito mais encantada por um homem culto e refinado, que era o juiz. E os conflitos entre os dois vão se acirrando cada vez mais, até o ponto em que Madalena comete suicídio. E que encerra a história é o Paulo Honório contando a perda da sua esposa. Esse livro ele costuma ser observado como uma alegoria social do Brasil da época de Graciliano Ramos. O Paulo Honório ele representa a ideia do progresso, a ideia da racionalização da produção, da produção a qualquer custo, de um modelo produtivo que muitas vezes desumaniza o ser humano, atropela o ser humano, coloca o ser humano em risco, joga o ser humano na pobreza, priva o ser humano das coisas do mundo, priva da educação, etc. E a Madalena representaria um lado humanístico sobre o ser humano, o lado que se preocupa com o ser humano, quer que ele estude, quer que ele tenha condições melhores. E o suicídio de Madalena seria uma alegoria de que o progresso sempre vai atropelar o humanismo, a humanidade, qualquer forma de pensamento humanista nunca vai conseguir superar o progresso, sempre vai ser atropelado, sempre vai ser levado à morte. Não é? Então, é uma alegoria consonante com a época, era uma época em que o Brasil começava a sair do seu passado agrícola, começava a entrar aos poucos
num modelo de sociedade mais urbanizada, mais industrializado, apesar de se passar num ambiente rural. O Graciliano Ramos coloca muitos elementos que são característicos da modernidade, de uma sociedade industrial, né? O progresso, o trabalho, o interesse por ter cada vez mais resultados. Então, essa é uma obra que ela tem um caráter assim de desenvolvimento de personagem muito forte. Graciliano Ramos, evidentemente, era um gênio, não era qualquer um escrevendo, mas que tem essa interpretação social muito forte nela, de como ela interage com a história, com a sociedade do Brasil da época, com questões socioeconômicas. Em Angústia, a gente vai ter um trabalho que para mim, é o mais profundo olhar do Graciliano Ramos em cima de um único personagem. O livro retrata um homem chamado Luiz da Silva, que é um homem que veio de uma situação de pobreza. É o personagem narrador, é um livro em primeira pessoa, e ele tem uma vida angustiante, oprimida, ele se sente o tempo todo oprimido e carrega em si uma vontade de se libertar, de lutar contra essa opressão. Ele não é uma pessoa que meramente aceita ou ignora isso, não. Ele tenta se opor, ele tenta lutar contra essa sensação de significância perante a sociedade que ele tem. E a angústia que ele sofre nasce justamente disso, né? Pela oposição que ele faz, uma não aceitação da sua condição, por um querer ir mais além disso, um agir contra essa situação. Ou seja, ele é um homem pobre, ele é um homem que tem um emprego público, e tem uma vida socialmente considerada inferior aos demais, e ele se apaixona pela sua vizinha Marina, eles noivam, porém a Marina acaba se interessando por um outro homem, que é o Julião Tavares. Esse Julião é um homem rico, é um homem que tem uma base de educação maior, e é tudo aquilo que o Luiz da Silva não pode ser. E o Luiz da Silva perde Marina e vê a sua condição de angústia mais elevada, ou seja, ele se sente ainda mais oprimido e luta contra essa opressão. E a luta contra essa opressão leva a matar o Julião. Então a gente pode reparar que essas duas obras têm semelhanças narrativas entre si. É um homem que se apaixona por uma mulher, é tomado de ciúmes em relação a ela, e essa relação leva a um desfecho trágico, não é? Cada um, entretanto, vai se referir a questões diferentes. São Bernardo tem essa conotação social muito mais forte. É o meu livro preferido, do Graciliano Ramos. Já a Angústia vai trabalhar muito mais no psicológico do personagem, nessa relação do personagem com o seu entorno, os seus conflitos, as suas angústias. Então a gente já consegue compreender então um pouco da narrativa do Graciliano Ramos e o que ele veio explorando ao longo desses anos de trabalho dele. No próximo vídeo eu vou falar sobre o quarto romance do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, e sobre seu livro de memórias, que é Memórias do Cárcere. E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.